No capítulo 6 do livro de Apocalipse, inicia-se a abertura do livro selado com 7 selos. Nos 4 primeiros selos, temos a descrição simbólica de 4 cavalos e seus cavaleiros, que é popularmente conhecido como os Cavaleiros do Apocalipse. Antes de tudo, é importante ressaltar que o livro do Apocalipse possui uma grande ligação com o Antigo Testamento, ou seja, há muito material de livros do Antigo Testamento dentro do Apocalipse. Observando esse detalhe, torna-se a didática do livro muito mais fácil. Sobre a utilização simbólica de cavalos e cavaleiros, o livro do Apocalipse não é o único a utilizar essa linguagem. Antes, no livro de Zacarias, podemos perceber o mesmo recurso sendo utilizado. Na Bíblia, a figura do cavalo é geralmente utilizada para representar o conceito de força, guerra, terror e conquista, sendo que no Apocalipse, o mesmo padrão é seguido. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de vídeos de curiosidades da Bíblia, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O cavalo branco. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo. Geralmente essa interpretação é defendida por quem entende que o conteúdo do livro selado com 7 selos se refere a eventos futuros que ocorrerão no período da grande tribulação. O cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo. O principal argumento dessa defesa é o fato do Apocalipse utilizar imagens duplas para fazer contrastes. Por exemplo, a mulher e a prostituta, Nova Jerusalém, Babilônia. Dessa forma, o cavalo branco representa o anticristo se contrapondo ao Cristo, ou seja, ele se apresentará como um pacificador e ganhará muitas vitórias, seduzirá as nações e o seu domínio será mundial, aclamado como invencível. O cavalo vermelho. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o segundo selo é aberto, surge então o cavalo com a grande espada montado um cavaleiro vermelho. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus nos avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. O cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cavalo representa a pobreza, opressão e exploração, e a corrupção devido à injustiça. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz diz: o preço da comida será alto nesse tempo. A balança representa compra e venda, ou seja, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com os preços tão altos, as pessoas comuns terão dificuldades de se alimentar durante o período da grande tribulação. Também representa a crise econômica. O cavalo amarelo. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Originalmente a cor desse cavalo não é bem o amarelo, mas sim uma espécie de cor pálida, como se fosse um tom esverdeado, que lembra doença e morte. O 4º cavalo é amarelo, ou esverdeado. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno segue de perto. O esverdeado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver quando está em decomposição. O 4º cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é, a morte. É importante ressaltar que a descrição dos 4 cavaleiros é feita da perspectiva de seus efeitos sobre o mundo, e representam as desgraças que atingirão toda a humanidade. Porém, isso não foge do controle de Deus. Ao contrário, esses cavalos são instrumentos na mão dele. É ele quem abre os selos.
Não sabemos quando os 4 cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram, ou vão aparecer ao longo da história até culminar o fim. Outros pensam que ainda vão aparecer, somente no fim. Mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe. O mais importante é saber que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo, por causa do pecado. Um dia, todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso precisamos da salvação, que se encontra em Jesus Cristo. Obrigado por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima com uma curiosidade ou estudo bíblico. E não esqueça, pense teologicamente.